Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: como a misericórdia pode te fazer mais perdoado e perdoador. Você já parou para pensar em como a misericórdia é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a misericórdia é o reflexo do nosso amor, e como ela afeta o nosso testemunho? Você já se deu conta de como a misericórdia é o requisito para entrarmos no reino de Deus, e na sua alegria? Muitas vezes, nós nos deixamos endurecer pelos nossos ressentimentos, pelas nossas mágoas, pelas nossas feridas, e pensamos que podemos viver sem perdoar, que podemos guardar rancor, que podemos desejar o mal aos outros. Nós nos esquecemos de Deus, e de sua misericórdia, e de seu amor. Nós nos tornamos amargos, e tristes, e solitários. Mas eu quero te dizer uma coisa: a misericórdia é a antítese do ressentimento, a solução para a mágoa, a condição para a cura. A misericórdia é a forma de lembrarmos de Deus, e de sua misericórdia, e de seu amor. A misericórdia é a forma de nos tornarmos perdoadores, e perdoados, e felizes. A Bíblia nos ensina muito sobre a misericórdia, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que exerceram a misericórdia, e que se tornaram mais perdoadores e perdoados por causa disso. O primeiro exemplo é o de Jonas, o profeta relutante. Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, a grande cidade dos assírios, que eram inimigos de Israel. Jonas não quis obedecer a Deus, e tentou fugir para Tarsis, em um navio. Jonas foi lançado ao mar, por causa de uma tempestade, e engolido por um grande peixe. Jonas orou a Deus, dentro do peixe, e foi vomitado na praia. Jonas finalmente foi a Nínive, e anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias, por causa da sua maldade. Jonas precisou da misericórdia de Deus, e foi perdoado. Jonas não quis cumprir a vontade de Deus, e se rebelou contra ele. Jonas não teve compaixão pelos ninivitas, e desejou a sua destruição. Jonas não reconheceu o seu pecado, e se irritou com Deus. Jonas recebeu a misericórdia de Deus, que o livrou da morte, e lhe deu uma nova chance. Jonas recebeu o perdão de Deus, que não o castigou, e lhe deu uma nova missão. Deus mostrou a sua misericórdia aos ninivitas, e os perdoou. Deus viu a maldade dos ninivitas, e decidiu puni-los. Deus enviou Jonas aos ninivitas, e lhes deu um aviso. Deus viu a conversão dos ninivitas, que se arrependeram, e jejuaram, e clamaram a ele. Deus teve compaixão dos ninivitas, que não sabiam distinguir a direita da esquerda, e dos animais. Deus cancelou o seu castigo aos ninivitas, que se tornaram crentes, e o louvaram. O segundo exemplo é o do filho pródigo, o pecador arrependido. O filho pródigo era um jovem que pediu ao seu pai a sua parte da herança, e saiu de casa. O filho pródigo gastou todo o seu dinheiro em uma vida dissoluta, e ficou na miséria. O filho pródigo se empregou como guardador de porcos, e passou fome. O filho pródigo caiu em si, e decidiu voltar para a casa do pai, e pedir-lhe perdão. O filho pródigo foi recebido pelo pai com alegria, e com uma festa. O filho pródigo precisou da misericórdia do pai, e foi perdoado. O filho pródigo não valorizou o amor do pai, e o desprezou. O filho pródigo não cuidou da sua herança, e a desperdiçou. O filho pródigo não respeitou a sua dignidade, e se rebaixou. O filho pródigo recebeu a misericórdia do pai, que o esperava, e o viu de longe. O filho pródigo recebeu o perdão do pai, que o abraçou, e o beijou, e o restaurou. O pai mostrou a sua misericórdia ao filho pródigo, e ao filho mais velho. O pai viu o sofrimento do filho pródigo, e não o abandonou. O pai enviou o seu servo ao filho pródigo, e lhe deu um anel, e uma túnica, e sandálias. O pai viu a alegria do filho pródigo, que se reconciliou, e celebrou. O pai teve compaixão do filho mais velho, que se queixou, e se recusou a entrar. O pai convidou o filho mais velho, que era sempre fiel, e lhe deu tudo o que era seu. O terceiro exemplo é o do bom samaritano, o próximo misericordioso.
O bom samaritano era um homem que viajava de Jerusalém para Jericó, e encontrou um homem ferido na estrada. O homem ferido tinha sido assaltado por ladrões, que o espancaram, e o deixaram quase morto. O bom samaritano viu o homem ferido, e teve compaixão dele. O bom samaritano cuidou do homem ferido, e o levou para uma hospedaria, e pagou pelo seu tratamento. O bom samaritano exerceu a misericórdia, e se tornou um perdoador. O bom samaritano não ignorou o homem ferido, como fizeram um sacerdote e um levita, que passaram pelo outro lado. O bom samaritano não discriminou o homem ferido, que era um judeu, e ele um samaritano, inimigo dos judeus. O bom samaritano não poupou o homem ferido, e usou o seu óleo, e o seu vinho, e o seu dinheiro, para curá-lo. O bom samaritano perdoou o homem ferido, e o tratou como seu próximo, e seu irmão. Deus mostrou a sua misericórdia ao bom samaritano, e ao homem ferido. Deus viu a bondade do bom samaritano, e o abençoou. Deus usou o bom samaritano para salvar o homem ferido, e para dar-lhe uma nova vida. Deus abençoou o bom samaritano, e lhe deu uma recompensa, e uma alegria. Deus protegeu o bom samaritano, e o livrou dos ladrões, e do mal. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que exerceram a misericórdia, e que se tornaram mais perdoadores e perdoados por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida, e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já exerceu a misericórdia, e perdoou os que te ofenderam, e pediu perdão pelos seus pecados? Você já exerceu a misericórdia, e se tornou mais perdoado, e mais perdoador? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para exercer a misericórdia. E eu quero te encorajar a viver a sua misericórdia, todos os dias, de várias formas. Você pode viver a sua misericórdia através do perdão, liberando os que te magoaram, e pedindo perdão aos que você magoou. Você pode viver a sua misericórdia através da compaixão, ajudando os que sofrem, e se colocando no lugar dos outros. Você pode viver a sua misericórdia através do amor, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Quando você vive a sua misericórdia, você está demonstrando seu amor, e sendo um exemplo para os outros. Você está se alinhando com a vontade de Deus, e sendo um instrumento para o seu reino. Você está se afastando do ódio, e se aproximando do amor. E quando você exerce a misericórdia, você se torna mais perdoado e perdoador. Você se torna mais perdoado, porque você recebe a graça de Deus, e não a sua ira. Você se torna mais perdoado, porque você recebe a paz de Deus, e não a sua guerra. Você se torna mais perdoado, porque você recebe a vida de Deus, e não a sua morte. Você se torna mais perdoado, porque você recebe a salvação de Deus, e não a sua condenação. E você se torna mais perdoador, porque você imita a Deus, e não ao mundo. Você se torna mais perdoador, porque você imita a Cristo, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Você se torna mais perdoador, porque você imita o Espírito Santo, que nos convence do pecado, e nos conduz ao arrependimento. Você se torna mais perdoador, porque você imita os santos, que perdoaram os seus inimigos, e oraram por eles. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que exerceu a misericórdia, e que se tornou mais perdoado e perdoador por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia em ódio, e que tinha se afastado de Deus. Ele tinha sido criado em uma família cristã, mas se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Ele se envolveu com a violência, e com a vingança, e com o rancor. Ele se entregou à ira, e à amargura, e à maldade. Ele tinha muitos problemas, e nenhum deles era resolvido. Ele tinha um desafeto na vizinhança, e nenhum deles era reconciliado. Ele tinha um processo na justiça, e nenhum deles era solucionado. Ele tinha um vazio na sua alma,
e nenhum deles era preenchido. Um dia, ele recebeu uma visita de um vizinho, que era seu amigo de infância, e que tinha uma palavra de Deus para ele. Ele lhe disse que Deus o amava, e que tinha um plano para ele. Ele lhe disse que Deus queria transformar a sua vida, e que tinha uma saída para ele. Ele lhe disse que Deus o chamava a misericórdia, e que tinha uma condição para ele. Ele lhe disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Francisco ouviu a palavra de Deus, e sentiu o seu coração se quebrantar. Ele reconheceu o seu pecado, e se arrependeu diante de Deus. Ele aceitou o convite de Deus, e se dispôs a exercer a misericórdia. Ele abriu o seu coração, e convidou Jesus para entrar na sua vida, e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus problemas, e o seu desafeto, e o seu processo a Deus, e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma misericórdia que nunca tinha sentido antes, uma misericórdia que vem de Deus. Ele saiu da visita, e voltou para sua casa. Ele contou para a sua família o que tinha acontecido, e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa, e para os seus filhos, pelos seus erros, e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família, e disse que os amava, e que queria ser um marido melhor, e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para a sua vizinhança. Ele falou com o seu desafeto, e contou sobre a sua nova fé, e sobre o seu novo compromisso. Ele pediu perdão para o seu desafeto, pelas suas ofensas, e pelas suas agressões. Ele se reconciliou com o seu desafeto, e o abraçou, e o convidou para ir à igreja. Naquela semana, ele foi à igreja, e se apresentou ao pastor, e aos líderes. Ele recebeu as boas-vindas, e o abraço, e a oração. Ele se sentiu acolhido, e amado, e valorizado. Ele se sentiu parte da família de Deus, e do corpo de Cristo, e da igreja. Naquele mês, ele começou a frequentar a escola bíblica, e a aprender mais sobre Deus, e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé, e na sua misericórdia. Ele fez novos amigos, e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou, e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu os seus problemas serem resolvidos, e o seu desafeto ser reconciliado, e o seu processo ser solucionado. Ele viu a sua família se unir, e se alegrar. Ele viu a sua vizinhança se transformar, e se pacificar. Ele viu a sua saúde se restabelecer, e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher, e se satisfazer. E tudo isso, porque ele exerceu a misericórdia, e se tornou mais perdoado e perdoador. E tudo isso, porque ele exerceu a misericórdia, e se tornou mais perdoado, e mais perdoador. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que exerceu a misericórdia, e que se tornou mais perdoado e perdoador por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode exercer a misericórdia, e se tornar mais perdoado e perdoador. Você também pode exercer a misericórdia, e se tornar mais perdoado, e mais perdoador. Você também pode exercer a misericórdia, e ser mais perdoado e perdoador. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama. Fiquem com Deus.